parecidas com teu Filho Jesus, para sermos semelhantes ao teu Filho Jesus. Faz isso, amado. Nós te pedimos no nome de Jesus. Meu óculos. Espera aí que eu vou me achar aqui, gente. Véia é uma coisa, né? Não é esse aqui que eu tenho que abrir. Não vou precisar, não. Agora, já me achei aqui. Obrigada, Lili. Hoje eu vou falar sobre renovar a mente e sobre cura para as nossas emoções através da palavra de Deus, pela palavra de Deus, né? E vou falar um pouquinho sobre estresse. E hoje eu tive um dia tão estressante. A gente prova daquilo que a gente prepara, né? Nossa comida a gente tem que provar, né? E hoje eu provei um pouquinho dessa mensagem aqui. Eu estou com as filhas da Priscila, que ela está viajando, e pensa num tropé que foi esse dia. Eu só vou contar um evento. Eu dei banho nas meninas e deixei a Laura brincando na banheira, né? O chuveiro caindo ali. E eu peguei a Lívia, que já tinha dado banho nela, e fui enxugar, trocar, tal, bonitinho. Daqui a pouco eu vejo um rio de água passando por dentro da casa. Estava no corredor, na sala, por todo lado. Aí deixei a Lívia, corri pegar o rodinho, porque estava entrando no quarto onde a Lívia estava dormindo, e o colchão estava no chão. Ia molhar o colchão, ia fazer, né? Enfim. Aí corri, a Laura, vó, vem me trocar. Aquela bagunça. A Laura virou a banheira e virou pro banheiro, né? A água. E foi para tudo quanto é lado da casa. Aí a Lívia já estava arrumadinha, bonitinha. Ela me senta na água, numa poça lá e fica... Então, foi um dos momentos que eu passei hoje. Mas estou viva, o Senhor me renovou para estar aqui. E vamos lá, meninas. Salmo 22, 1 e 2. Eu vou falar de 3 salmos aqui, e eu queria que você prestasse atenção no clamor do coração do salmista. Então, 22 aqui, né? 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, eu não recebo alívio. Olha o Salmo 6:6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. O Salmo 25. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Quem nunca sofreu angústias, tristezas, aflições, sensação de abandono, tribulação, algum tipo de sofrimento que o salmista aqui está relatando? Levanta a mão. Vocês nunca passaram? Já, né? Então, como esperava, todas nós passamos por situações e nos sentimos dessa forma. Coração apertado, triste. E hoje eu quero falar sobre como superar momentos assim, buscando na palavra de Deus saídas para esses momentos de vulnerabilidade. Todos os sentimentos que o salmista relatou aqui surgem de situação de estresse. Esse é um termo muito conhecido de todas nós e é muito usado no nosso dia a dia, né, no nosso vocabulário.
O estilo de vida saturado de pressões, de estresse, tem gerado doenças físicas, emocionais e que se instalam, trazendo insegurança, fraqueza, sentimento de incapacidade, instabilidade emocional, sabe? Quando você chora por nada, né? Tá sempre com aquela aflição, cansaço físico, mental e emocional. Isso tem impossibilitado as pessoas de viverem todo o potencial de Deus para as suas vidas. Estresse significa tensão. Tudo que eu estou falando aqui, e que eu vou falar, eu me baseei num livro chamado Emoções Mortais, de Don Colbert. Está aí, eu esqueci de trazer. Na verdade, eu coloquei a Lívia para dormir, e ela está dormindo no quarto que tem os livros, né? Então, eu deixei eu pegar de última hora, eu pus ela para dormir, não deu para pegar. Então, é esse livro aí, se vocês puderem ler, é muito bom, é um psiquiatra cristão que escreveu. E eu extraí vários textos daí, né? E eu vou estar mencionando aqui quando eu extrair, quando eu estiver falando. E a gente vai seguir nele aí, tá bom? Os pesquisadores Doc Childre, olha que linda a minha pronúncia. Se alguém souber como pronuncia certinho, pode me corrigir. Doc Childre e Howard Martin descrevem o estresse da seguinte forma, abre aspas, né, que eu já extraí do livro. Estresse é uma reação do corpo e da mente a qualquer pressão que interrompa o equilíbrio normal. Ele ocorre quando nossa percepção dos eventos não corresponde às nossas expectativas. Sabe, frustração? E não conseguimos controlar nossa reação à decepção que sentimos. Estresse, aquela reação incontrolada, expressa-se como resistência, tensão, extenuação ou frustração, tirando-nos do equilíbrio físico e psicológico e mantendo-nos desincronizados. Se nosso equilíbrio for perturbado por muito tempo, o estresse se torna debilitante. Nós enfraquecemos por causa da sobrecarga, sentimos-nos emocionalmente isolados e, eventualmente, ficamos doentes. O Dr. Don Colbert, né, que escreveu esse livro, ele acrescenta que o estresse atinge não só a mente, mas todo o nosso corpo. E, de novo, né, ele diz aí, ninguém experimenta uma emoção somente em seu coração ou sua mente. Em vez disso, a pessoa vivencia as emoções sob a forma de reações químicas no corpo e no cérebro. Essas reações químicas ocorrem tanto no nível dos órgãos, estômago, sabe aquela gastrite? Coração, grandes músculos e assim por diante, como a nível celular. Então, essas reações que ocorrem atingem todo o nosso corpo. Por isso que muitas vezes você vai no médico, você sente dores e não acha a causa. Né? A causa muitas vezes é emocional. Tecnicamente, o estresse faz com que o nosso corpo produza 2 tipos de hormônios, que produzido com frequência e a longo prazo, causam uma série de danos no nosso organismo. São os hormônios adrenalina e cortisol. Já ouviram falar? O Dr. Colbert diz que a ação contínua desses hormônios assemelha-se à ação de um ácido queimando um metal. Imagina um ácido poderoso que você joga em cima do metal e ele corrói esse metal. Esses hormônios fazem isso. O resultado disso são distúrbios gastrointestinais, doenças cardiovasculares, já falamos, né? Alergias e doenças respiratórias, doenças emocionais como a depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, dentre outras. Só para termos uma ideia, como esses hormônios agem, eu vou ler outro trecho, né, que eu achei impressionante. Olha lá.
De modo geral, ao alcançarem a idade adulta, os jovens em nossa cultura já viram mais de 70 mil assassinatos simulados na televisão. A mente de uma criança não consegue diferenciar entre assassinatos simulados e reais. A mente percebe o perigo e reage a ele. Todos nós conhecemos aquela sensação que temos ao assistir um filme de suspense ou terror. O corpo experimenta uma descarga momentânea de adrenalina. O mesmo acontece quando achamos que um chumaço de linha preta é uma aranha, ou quando você parece que é uma barata. No meu caso é barata, eu não posso ver barata que a adrenalina jorra. A adrenalina flui, mesmo que a aranha seja apenas imaginária. O mesmo acontece com crianças que testemunham eventos potencialmente mortais. O estímulo está presente mesmo, ainda que o evento não esteja realmente presente. Ou seja, ainda que a situação seja imaginária, não seja real, o hormônio está ali agindo. Pense que se num simples lazer, que é assistir um filme, nós temos uma descarga de adrenalina, quanto mais em outras atividades diárias, como dirigir 18 horas no trânsito, às 18, que é um pega para capar. Levar, buscar criança na escola, fazer compras, dar conta de 8 horas de trabalho, gerenciar, encarar as tarefas domésticas, pagar as contas, gerenciar tempo, relacionamentos, e tem mais uma infinidade de atividades que nós podemos listar, e que nos coloca nessa posição de estresse, de tensão. Uma coisa importante que nós precisamos saber é que o nível de estresse de uma pessoa está relacionado, isso aqui é importante você entender, aquilo que a pessoa acredita, ou seja, nas suas crenças que estão estabelecidas lá na cabeça dela por causa da sua vivência. Ela adquiriu essas crenças desde a infância. Por exemplo, um aluno que é taxado de burro por uma professora estressada, pode acreditar que é incapaz de realizar as tarefas escolares por assimilar como verdade o que ouviu. Uma criança não tem a capacidade, muitas vezes, de discernir aquilo que é certo e errado. Se a professora diz que ele é burro, ele vai assimilar como verdade. Essa sentença traz um nível de estresse a essa criança que a faz bloquear o conhecimento. Aí, de fato, ela se torna limitada. Mas por quê? Ela absorveu aquela sentença, aquela maldição, como uma verdade na vida dela. E aqui nós precisamos entender um princípio importante. A forma como vejo as coisas, a nossa cosmovisão, o mundo, as circunstâncias, os relacionamentos, vai determinar se serei mais ou menos estressado. Os estudiosos dizem que passam por nossa mente cerca de 70 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos, quais são saudáveis? Quais são bons que me trazem satisfação? Quantos são ruins? Preocupações? Quantos são infundados? Eu tenho uma colega que faz pilates comigo, e ela contou uma situação. A filha estava com um nódulo, tirou esse nódulo, foi para a biópsia, e ela estava ansiosa, aguardando o resultado desse exame. E aconteceu que, nesse meio tempo, o sogro da filha foi fazer uma visita lá. Na verdade, ele foi pedir emprestado um instrumento lá, uma ferramenta. E, quando ela viu que ele estava no portão, tocando a campainha, ela começou a passar mal. Porque ela deduziu que o pai
O sogro da filha estava ali trazendo uma notícia ruim. E ela disse que quase infartou. No fim, ele foi buscar uma ferramenta. Depois saiu o exame da moça, não tinha câncer, não tinha nada de malignidade. Então, às vezes a gente, eu não sei se eu vou acertar a palavra, mas se eu não acertar, vocês me ajudam. Catastrofiza. Não, de catástrofe. Como é que é, Lu? Me ajuda. Catastrofiza, é isso. Tá? Às vezes a gente torna a coisa tão grande, né? Às vezes é infundado o nosso estresse. O que nos pouparia de muitas aflições como essas seria colocar um filtro nos nossos pensamentos e treinar nossa mente a descartar pensamentos distorcidos e mentirosos que nos fazem estressar. Paulo já nos ensinou o segredo há mais de 2000 anos. Filipenses 4, 8 a 9. Muito conhecido esse versículo, mas pouco utilizado, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Outra ilustração que nos mostra um pouco da ação do estresse, imagine que em nosso interior existe um armário com várias gavetas de guardar quinquilharias. Sabe aquelas gavetas que você vai jogando as coisas ali? Né? Vai jogando, chega uma hora que não está fechando mais, né? Que você tem que fazer aquele cata, limpar, fazer faxina. Então, pensa que existe um armário desse no teu interior com várias gavetas. Nós vamos guardando nessas gavetas emoções tóxicas, até que elas não fecham mais. Então, elas começam a transbordar. Nesse momento, essas emoções tóxicas se transformam em alguma doença, ou emocional ou física. Emoções que liberam os hormônios adrenalina e cortisol são classificadas como emoções tóxicas. No topo da lista dessas emoções está a hostilidade. Hostilidade é aquela manifestação de agressividade. Às vezes não é uma agressividade física, mas é uma agressividade na postura, no falar, né? Aquela agressividade ácida, né? Que corrói todo mundo que está à tua volta. Animosidade, má vontade, impaciência, inimizade, irritabilidade, né? Mulher tem muito disso, né? Principalmente na TPM, aquela irritação que você mesmo não se aguenta. É alguém que desperdiça R$10 de energia num problema de 2 centavos. Isso é hostilidade. A fúria, a ira, também estão incluídas nessas emoções tóxicas. A pergunta que devemos fazer aqui é o quanto de hostilidade existe no meu coração. Mateus 12, 35 a 37 diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Como que está o nosso coração? Tem coisas más que estão lá, né, te fazendo enfermar? Mas eu lhe digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Olha que sério isso aqui, gente. Olha que sério, né? Às vezes a gente vai falando, vai despejando uma série de palavras de maldição sobre o marido, sobre o filho, sobre a sogra. E a gente não tem noção do que a gente está fazendo.
porque a gente vai ser julgado por essas palavras. É Jesus quem disse. Precisamos detectar as emoções tóxicas e fazer uma faxina. Vamos permitir que as palavras que saem da nossa boca sejam temperadas com sal, palavras que curam, palavras que edificam, que unificam e que não trazem divisão. Para isso é preciso esvaziar as gavetas, para que sejam ocupadas por um tesouro bom. Toda reação emocional negativa, que é essa emoção tóxica, como medo, raiva, ira, frustração, desapontamento, tristeza, mágoa, que são reprimidas, guardadas nas gavetas e que não são expressas de alguma forma, se torna em uma doença permanente. Por exemplo, quando eu era criança, eu fui a terceira de 4 filhos. E era um seguidinho do outro. E minha mãe ali, para acudir tudo e fazer tudo, ela ficava muito nervosa. E às vezes a gente brigava, ou ela brigava com a gente. E quando eu chorava, ela dizia, engole o choro, para de chorar. Porque ela não aguentava mais tanto filho. Hoje eu entendo, né? Mas na época era algo ofensivo. Isso me fez guardar meus sentimentos e a ponto de eu ter dificuldade de chorar quando adulta. Hoje ainda tenho, eu já fui curada de muita coisa, mas às vezes eu acho bonito. Você fala uma coisa bonita para uma mulher, ela já chora, enche de lágrima o olho, né? Se derrama. Eu sou dura nisso, entendeu? Por quê? Eu fui treinada, engole suas emoções, guarda aí. Aí, quando eu me tornei adolescente, eu tinha acessos de ira, né? Eu fui uma pessoa muito difícil e aquela raiva que ficou guardada, eu acabei aliviando nas drogas, bebida, enfim, eu me converti com 18 anos e dos 12 aos 18 anos eu dei muito trabalho para os meus pais. Mas o Senhor me libertou, né? Esse processo de alimentar as gavetas começa em nossa infância, quando não conseguimos nos defender, expressar ou enfrentar uma pessoa adulta ou uma situação difícil. As emoções foram feitas para ser sentidas e expressadas. Se forem reprimidas, elas vão buscar uma forma de se manifestar. Nos salmos que nós vemos, na introdução, o salmista estava se expressando usando a escrita para se comunicar com Deus, falando da sua dor. Se lermos o salmo inteiro, nós vamos perceber que, apesar dele sempre expressar a sua dor, dele escrever sobre a sua dor, ele expressa a sua confiança em Deus, que pode livrá-lo de todo o mal. Quer ver um exemplo? Nós lemos uma partezinha no início do Salmo 25, e eu vou ler outra parte aqui, que é o versículo 19. Vê como aumentaram os meus inimigos e que com fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Então, depois de ele falar de toda a dor dele, ele vai pedir o socorro do Senhor. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Ele expressa a confiança dele. Então, queridas, vamos colocar toda emoção tóxica para fora. Raiva, mágoa, tristeza, já falei, né? Mas eu vou repetir de novo. Decepção, frustração, desânimo, dor, ódio, medo, depressão, pensamentos de morte, sentimentos de impotência, culpa, vergonha e tudo aquilo que nos tira a paz. Tudo que se torna guerra na nossa mente, nas nossas emoções, é tóxico. Se expresse no papel ou procure uma amiga. Fale da sua dor para sua amiga. Procure uma líder ou o cônjuge mesmo, né? Mas coloque toda a acidez para fora. Uma vez colocando tudo para fora,
aqui agora é importante, perdoe todas as pessoas que te ofenderam, porque o perdão vai trazer a paz que vai ocupar as gavetas. As gavetas não vão ficar vazias. Uma vez que você limpa o seu coração de toda emoção tóxica, o que vai ocupar vai ser a paz. Lembrando aqui, tudo começa nos nossos pensamentos. Quais são as entradas para os nossos pensamentos? São os nossos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, aquilo que vejo, que eu ouço, os aromas que eu sinto, gostos e toques, acionam os meus pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos e emoções no coração. Onde, então, nós temos que bloquear o nascimento das emoções tóxicas? No pensamento. Nós temos que racionalizar, né, aquilo que entra. Às vezes é tão imediato, né? Você ouve uma crítica, por exemplo, tua, já a emoção já. Se você racionaliza e você filtra aqui e fala, eu não sou isso, eu não preciso ter raiva dessa pessoa porque eu não sou isso. Eu sou filha de Deus, amada, e tenho potencial, tenho valor, sabe? Me perdi aqui, peraí. Nossas guerras começam na mente, essas guerras geram agressão às nossas emoções. O coração, por sua vez, espera gentileza, relaxamento, busca por relacionamentos saudáveis, duradouros e íntimos. O coração precisa conectar-se com uma mente saudável, curada e cheia de bons pensamentos. Por isso que o versículo de Filipenses 4, que Paulo nos ensinou, né? Você está com um pensamento ruim acerca de você ou acerca de outra pessoa, começa a lembrar de coisas boas. Filtrar e alinhar os pensamentos com a vontade de Deus, com a sua palavra, é a melhor forma de proteger o nosso coração das emoções tóxicas. Podemos perguntar a nós mesmas, como estou me sentindo hoje? E a gente sempre volta, a gente é egoísta, né? Faz parte da nossa natureza. A gente sempre volta os nossos olhos para nós mesmos, né? E a resposta a essa pergunta, ela pode ser traiçoeira, porque os pensamentos que listamos, acima de crítica, de julgamento, cinismo, de controle, pode nos passar a perna. A pergunta, presta atenção nisso, a pergunta que devemos fazer para avaliar o nosso coração é: como eu faço os outros se sentirem? Você percebe que você tira o foco de você, você põe o foco no outro. Como eu estou fazendo o meu marido se sentir? Como eu estou fazendo o meu filho se sentir? Se a resposta é, estou fazendo eles se sentirem mal, eu estou exalando emoções tóxicas. Mas agora, vamos falar um pouquinho de cura. Como que a gente cura essas doenças que estão instaladas no nosso emocional? Primeiro, escolha a saúde física e emocional. A saúde depende de escolhas que fazemos. Eu escolhi recentemente começar a fazer hidroginástica. E estou me sentindo bem, estou me sentindo disposta, é uma escolha. Eu precisei romper com a minha vontade, porque a minha vontade era de dormir um pouquinho mais, porque eu estou fazendo de manhã, 7 horas, e a minha vontade era de ficar na cama, de boa, né, não ter que pôr maiô e tudo mais. Mas eu precisava tomar uma atitude, né? Eu precisava fazer uma escolha por mim.
né? Porque eu preciso me amar. Nossas atitudes definirão nossa qualidade de vida. Às vezes você está reclamando, eu estou com dor aqui, dor ali, eu estou engordando, eu estou com uma tristeza, eu estou isso, estou aquilo, só que você não toma atitude, você fica numa condição passiva, não se mexe. E enquanto você não tomar atitude, a tua qualidade de vida vai ser baixa. Charles Swindoll, em seu livro Fortalecendo a Sua Visão, escreveu sobre atitudes. Olha que impressionante isso aqui. As palavras jamais poderão expressar de modo adequado o incrível impacto que nossas atitudes exercem sobre nossa vida. Quanto mais tempo eu vivo, mais me convenço de que 10% da vida depende dos eventos que nos acontecem e 90% de como reagimos a ele. Acredito que a decisão mais importante que posso tomar dia após dia diz respeito à minha atitude. Minha atitude é mais importante que o meu passado, que minha formação, meu salário, meus sucessos ou fracassos, minha fama ou sofrimento, o que outras pessoas pensam ou falam de mim, minhas circunstâncias ou minha posição. Ou minha atitude me impele a seguir adiante, ou ela impede meu progresso. Sozinha, ela é capaz de alimentar minha paixão ou roubar minha esperança. Quando minhas atitudes são corretas, não existe nenhuma barreira alta demais, nenhum vale profundo demais, nenhum sonho extremo demais, nenhum desafio grande demais para mim. Queridas, precisamos tomar atitudes. A passividade vai te trazer uma sensação de fracasso tão grande, e isso vai levar a outras coisas, porque uma coisa vai puxando para baixo e vai puxando, e cada vez mais você vai para um abismo. Romper com o marasmo e tomar atitudes corretas nos impulsionará para um estilo de vida livre das pressões exteriores. As pressões vão continuar, mas quando você está posicionada, está tendo atitude, você vai encarar. Você vai ter um novo posicionamento diante das dificuldades. E isso nos conduzirá para mais próximo de Deus e das pessoas com quem convivo. Uma segunda dica aqui para você curar essas emoções tóxicas. Conversar com o seu coração. Parece esquisito, né? Mas vocês vão entender já já. Davi, ele conversava com o seu coração, com a sua alma. Olha o Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele está aqui brigando com a alma dele, né? Ponha a sua esperança em Deus. Ele dá uma ordem para a alma dele. Confia em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele está confessando de que ele crê que vai sair dessa situação difícil. Né? Ele está dizendo aqui, ele é meu Salvador e o meu Deus. Davi perguntava para si mesmo, por que você está abatido? Existe um Deus acima de todas as circunstâncias ruins que pode realizar aquilo que eu não posso. Tomo a decisão de crer. Minha atitude vai ser de não ser consumido pelas adversidades, de confiar no justo Deus. Olha 3 atitudes que Davi tomou, né, nesse salmo. Admita para si mesmo, em alta voz, o que você está sentindo. Você está sentindo raiva? Você está magoado? O que você está sentindo? Fala para Deus. Né? Verbaliza isso. Porque uma vez que você verbaliza, você está colocando para fora, né, a acidez. A segunda coisa, verbalize sua decisão de esperar em Deus. Uma vez que você reconhece o seu sentimento tóxico, você vai verbalizar, mas Senhor, eu confio em Ti.
Eu espero no Senhor. Verbalize sua decisão de louvar o Senhor pelo fato dele estar presente em sua vida. Reconheça sua presença próxima e sua contínua disponibilidade. O coração fala por meio de um sussurro suave. Portanto, procure desligar sua mente dos eventos e preocupações. Aquiete-se, esforce-se para desligar os vídeos mentais e as guerras que são travadas na sua mente. Então, converse com seu coração. Terceira dica aqui para você curar, né? O seu coração. Atitude de gratidão. Vocês percebem que a gente está falando bastante de atitude, né? Como é importante a gente sair do marasmo para se posicionar. Ações de graças elevam a nossa fé, porque quando agradecemos ao Senhor, percebemos o quanto Ele tem feito. O quanto Ele tem cuidado de nós e da nossa família. Quando agradecemos, tiramos o foco da nossa suficiência e reconhecemos nossa dependência de Deus. Agradecer me ajuda em uma importante atitude de coração, que é o contentamento. O contentamento me faz viver melhor, sem depender das circunstâncias ao meu redor. Eu encontro alegria, apesar das circunstâncias difíceis que estou vivendo. E Paulo nos ensina isso lá em Filipenses 4, 11 a 13. Paulo aqui é PhD nessa questão de contentamento, né? Vamos ouvir o que ele diz aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, com o estômago cheio ou com o estômago vazio. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que a gente possa aprender como o apóstolo Paulo aqui, né? Eu acho que ele tinha autoridade para escrever o que ele escreveu, né? Tinha propriedade. Mais uma dica aqui, quarta dica: eliminar pensamentos distorcidos e se apropriar da verdade. Né? Já falamos um pouquinho dos pensamentos, do filtro que a gente tem que pôr. E vamos continuar falando aqui, para que isso seja curado. Né? Temos a infeliz prática de adotar crenças e ideias erradas sobre nós mesmos e sobre os outros. Essas crenças distorcidas nos machucam e também ferem outros. Geralmente, as sentenças de maldição vêm de alguém que exerce autoridade sobre nós, como os pais, avós, tios, professores, patrões. Em outras palavras, posso agasalhar uma crença errada de que não sou capaz de realizar determinada tarefa, porque alguém que é importante para mim me disse isso. O fato de alguém dizer que não consiga executar algo não significa que isso seja verdade. Vocês estão comigo aqui? Nem sempre acertamos de primeira, mas tudo pode ser aprendido com repetição e esforço, certo? Um psicólogo renomado, Dr. Ellis, acredita que as emoções tóxicas se originam em 3 crenças negativas. Essas 3 crenças negativas que vai aparecer no telão, elas permeiam a nossa sociedade, o mundo em que vivemos. Olha lá, eu preciso ser bem-sucedido. Você não aprendeu isso? A gente ouve isso, né? As propagandas de televisão te fazem crer nisso. Tudo, né? Está movido, você tem que ser bem-sucedido para ser aceito, né? Você quer ser aceito. A segunda, você precisa tratar-me bem. Quando alguém pisa no seu calo, você vira
Um bicho. Qual bicho? Jararaca? Não sei qual aí. Terceiro, o mundo precisa ser fácil, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter tudo muito fácil, muito lindo. Essas crenças permeiam nossa forma de agir e de pensar. Vamos então ver as premissas verdadeiras, ou seja, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos lá. Para rebater a primeira aqui, que é eu preciso ser bem-sucedido. Eu sou aceito e amado independentemente daquilo que faço e dos meus méritos e sucessos. Quer ver um exemplo? Jesus, quando ele foi batizado, Deus, o Pai, diz para ele: você é meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus não tinha feito nada ainda, ele não foi bem sucedido no seu ministério, porque ele não tinha começado o ministério. O ministério dele começou a partir do batismo. Mas Deus olhou para ele, independente daquilo que ele estava fazendo, ou até que não estava, na verdade, né? Então não foi por mérito que Deus falou isso, foi pelo próprio Jesus, por ele ser quem ele é. E Deus nos ama por aquilo que somos, não pelo que nós fazemos. E a gente é muito religioso, né? A gente quer fazer as coisas para Deus. Eu preciso jejuar. Você acha que você jejua por você mesmo? Você acha que Deus vai te amar mais por você jejuar? Ele te ama. Não é pelo que nós fazemos, mas nós jejuamos porque nós amamos a Deus. Porque nós queremos tirar um tempo para buscar mais a Ele, né? O segundo é para rebater que você precisa tratar-me bem. Olha o que Jesus nos ensinou. Ele ensina essa fala aqui no Sermão do Monte. Faça para os outros o que você quer que faça para você. Faça o que você gostaria que fizesse com você. Então faça primeiro. Seja boa. Seja gentil. Seja agradável. Né? Não espere que o outro te trate bem. Trate você bem. Você está esperando sua cunhada te chamar para almoçar? Chama você. Ela para almoçar. Não é? E o terceiro é para rebater ali, qual que é mesmo? O mundo precisa ser fácil. Que mentira. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos engana, nós vamos ter sofrimentos, aflições e dores, mas Jesus venceu o mundo. Jesus é o vencedor e quando recorremos a Ele, temos socorro da parte dele, né? Então, identifique as crenças erradas e mentirosas que formataram sua percepção de si mesma e comece a desprogramar o que as pessoas e o diabo programaram para você. Em Romanos 12:2, encontramos a chave para abrir a porta da verdade. Esse versículo tem sido muito falado ultimamente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto diz que o mundo tem uma forma. Pensa numa forma de bolo. A gente entra lá e sai com aquela forma da assadeira, não é? O mundo, assim, ele tem uma forma e um padrão, né? E nós nos ajustamos a ele para sobreviver. E dessa forma nós assumimos uma falsa identidade que é estabelecida em nós por esse sistema mundano. Esse sistema diz que tem que ser feliz à custa de tudo
e de todos. Esse é um jogo de vale tudo. Vale ser mentiroso, vale ser egoísta, vale ser soberbo, vale ser arrogante, vale ser ganancioso, vale ser individualista, vale ser invejoso, vale cobiçar, vale satisfazer meus desejos a qualquer preço. Quando entramos no reino de Deus, vemos que os padrões são opostos ao do mundo. Porém, nossa forma de pensar, o que nós aprendemos lá atrás, e a forma que nós vemos as coisas, estão estabelecidas conforme o mundo. Para reverter essa situação e sermos transformadas, precisamos renovar a nossa mente. Precisamos pensar diferente. Precisamos ter a mente de Cristo. Onde encontramos a mente de Cristo, queridas? Na palavra de Deus. Aqui está expresso o que ele pensava, como pensava, né? A palavra de Deus contém os pensamentos de Deus. Não dá para conceber uma vida cristã sem conhecer Deus através da sua palavra. Se isso não faz parte, se essa palavra não faz parte do seu dia a dia, cuidado, você está em perigo. Tem que fazer parte. Eu amo a palavra de Deus. Eu sinto falta de ter contato com a palavra. E isso me enche o coração, me dá força. A palavra de Deus, ela nos renova, né? Ela nos mostra o caminho, enfim. Não tem como saber a verdade sobre nós mesmas sem mergulhar nas Escrituras. Qual vai ser o resultado de renovar a mente, a nossa forma de pensar? Seremos capazes de experimentar, viver, desfrutar, comprovar, provar que é verdade, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente costuma orar muito, né? Senhor, quero fazer a tua vontade, faz a tua vontade na minha vida e tudo mais. A gente às vezes fica num lero, mas a gente não renova a nossa mente. A gente não muda a nossa forma de pensar. A gente vê o outro como inimigo. A gente vê o outro como um rival. Quando permitimos nos amoldar segundo os propósitos de Deus, vamos nos aproximando da imagem de Jesus. Quanto mais eu renovo a minha mente, mais a verdade de Deus é interiorizada, é concretizada no meu interior, mais eu vou me parecer com Jesus. Olha o nosso alvo, Efésios 4, 13 a 15. Meninas, aguenta firme aí. Eu estou vendo o horário lá, está quase 1 hora aqui de... Aguenta firme aí, fica acordada, hein? Tá faltando um pouquinho. Então, vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tem outro texto, o mesmo texto, outra versão, que fala... na medida do... Lu, me ajuda aí. Da estatura de Cristo. Ou seja, nosso objetivo, nosso padrão é Jesus. Nosso alvo é ser como Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, a Eli falou sobre isso, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O renovar da mente vai possibilitar enxergarmos os outros de forma diferente. Da mesma forma como fizeram conosco, nos marcando com palavras depreciativas, fazemos assim com aqueles que convivem conosco.
Mas depois da renovação, tendo a mente de Cristo, podemos ser gentis com as pessoas, reconhecer suas limitações, mas ao contrário de apontar o dedo, estender a mão para ajudar. Você vê que como muda o foco, né? Podemos enxergar além dos defeitos, podemos ver o potencial que cada um tem e valorizar isso. É transformador quando pensamos assim, quando vemos os outros superiores a nós mesmos. Vamos supor que você tem uma inimiga lá, uma pessoa que faz fofoca de você, que fala isso, fala que você é aquilo, aquilo outro. Como que você vai conseguir amar essa pessoa e perdoar e tudo mais? Eu tenho, né, uma fórmula que eu uso. Eu penso, essa pessoa, ela pode estar fazendo mal, mas ela é criatura de Deus. Então, como criatura de Deus, ela pode não ter o Espírito Santo, mas como criatura de Deus, eu tenho que respeitar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que amar, eu tenho que acolher, né? Então eu consigo dessa forma, pensando assim, quando é crente, é mais fácil ainda, porque eu penso, a pessoa tem o Espírito Santo, né? Então eu tenho que ver ele superior a mim, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, é criatura de Deus. Deus criou, né, criou o ser humano. Se ele está tomando ou não escolhas erradas, fazendo escolhas erradas, Deus continua amando do mesmo jeito. Jesus deu a vida dele por todos, não foi só por você, foi por todos. Foi por aquele que está na prisão lá, o estuprador. Falei certo, Falei certo? É isso, meninas. Nossa comunidade de convivência serão muito melhores porque enxergaremos nossas deficiências e não acusaremos mais os irmãos mais fracos. Que Deus nos ajude a viver isso, amém? A quinta dica, o poder do perdão. O perdão é uma escolha, portanto, é a vontade que está em jogo. Pessoas dizem que não conseguem perdoar, na verdade, escolheram não perdoar, não querem perdoar. Perdão não significa subestimar seu sofrimento com o agravo recebido, mas significa entregar a Deus o direito de exercer justiça, exercer vingança, né? A Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia, ou seja, não sabemos julgar justamente. Mas Deus, o justo juiz, que conhece tudo e todos, pode fazê-lo. Então, uma vez que você entrega, né, a sua mágoa para Deus, o seu direito de vingança, Ele vai cuidar da situação. Um dos atributos de Deus é a misericórdia. Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia está acima do juízo. Antes de condenar, Deus, por seu amor, exerce a misericórdia, que nada mais é do que perdoar aquele que não merece perdão. Todos os dias das nossas vidas, nós experimentamos isso, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus decide, está perdoado, está livre da sua condenação. Aleluia! O perdão abre a porta para o amor. Depois que você perdoa, o sentimento que acompanha essa atitude é amar aquele que te ofendeu e machucou. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que tem gente que já está pescando aí. Sexto, viva alegremente. Olha o que diz Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então, espírito abatido adoece, né? Se a alegria é remédio, por que essa cara emburrada, né, minha irmã? A vida se torna mais leve com sorrisos, ainda que as circunstâncias me digam o contrário.
Certa vez um irmão falou, mas que a gente estava comentando, né? Às vezes você está triste, pesaroso, e você leva para o ambiente onde você está essa tristeza e contamina os outros, né? E eu estava dizendo para esse irmão que a gente pode deixar o nosso problema de lado e vestir vestes de alegria e você mudar o ambiente, mudar a frequência de onde você está. Você não precisa levar a sua tristeza, o seu fardo e depositar nas costas dos outros, né? Dr. Colbert indica filmes de comédia para rir e descontrair, né? Olha só o que dizem as estatísticas. Em um estudo envolvendo 16 homens que assistiram a um vídeo engraçado, os níveis do hormônio do estresse cortisol caíram 39% depois de uma boa gargalhada. Os níveis de adrenalina caíram 70%, enquanto os níveis de endorfina, que é o hormônio do bem-estar, subiram 27%. Não apenas isso, mas o nível do hormônio do crescimento, que é o hormônio da juventude, disparou em 87%. Então, olha como faz bem para a gente rir, né? Pesquisadores dizem que 20 segundos de risada equivalem a 3 minutos de exercício de aparelho de remo. Vamos rir, né, gente? Vamos rir. Escolha sorrir, show cara feia. Sorrir é uma escolha e não uma vontade, nem sempre é uma vontade. Você pode escolher ser contente ou miserável, né? A alegria é contagiante, influencia o ambiente em que estou. Vocês já viram aqueles vidinhos de criança rindo, que dá aquelas gargalhadas? A gente não contagia, né? Você começa a rir porque aquilo contagia você. Bom, eu vou correr aqui, tá? 7º, viva em paz. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paz, que é o contrário de guerra, né, nos remete ao descanso, à tranquilidade. Devemos ser pacíficos, pessoas que dissipam as confusões e não fomenta brigas. Jesus é o príncipe da paz. Nele podemos encontrar paz e descanso que nós precisamos. Eu vou pular um slide aí, tá, Carol, do versículo lá. Vou para o 8º e último aqui. Dica, né? Para você curar essas emoções tóxicas. Viver o amor. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem, né? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha que impressionante isso. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se o seu vizinho vê o amor na tua casa, se teu vizinho vê você respeitando seu marido, você se dando bem com o teu filho, você vai estar pregando Jesus. Né? É o que esse versículo está dizendo. Todos saberão que vocês serão meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Um ambiente sem amor é certamente um ambiente propício para a manifestação das emoções tóxicas. Viver em um lugar onde conflitos, a estupidez, a ironia, a ira, a afronta, a rebeldia, o ódio impera é assinar o atestado de doenças emocionais e físicas. Vou correr aqui. Pula mais um, tá? Vou concluir. Dou uma aceleradinha aqui, porque eu já avancei demais. Jesus Cristo é o exemplo supremo de alguém cercado por pressões tremendas. Se tinha uma pessoa que poderia viver estressada, era Jesus. Mas ele decidiu viver livremente, decidiu viver segundo o propósito de seu Pai. Que nós possamos internalizar isso,
né? A vida de Jesus é o nosso maior exemplo. Meninas, o pessoal do louvor, será que eles estão aí ainda? Já caíram duro? Tadinhos. Mas a gente é boa de faxina, né? Quem é boa de faxina aqui? A gente tem que fazer, né? Faz, né? Vamos fazer uma faxina nas gavetas hoje? Quem quiser, né, fazer essa faxina, eu queria que viesse aqui na frente. E a gente vai orar juntas, a gente vai lançar fora toda essa lista aí de coisas ruins, de emoções tóxicas. Vamos lá? Quem quer fazer isso?